forrozinho bom, sexta-feira! Olha aí! Dona Zefa na área! E eu tô com ela também! Ela é forrozeira! Ela gosta do forró! Ela dançou muito na Romênia! Tinha baile que tinha forró! Ela aqui tá com o verão! Gibalina no forrozinho também, né, Gibalina? Aqui, alegre, sexta-feira com a gente! Olha o chapéu igual o meu, não é? Olha, o chapéu dela de verão também é igual o meu. Só que o meu aqui é pork pique. E o dela também é exclusivo do verão. Certo? Olha, parabéns vocês aí também, tá? O nosso intérprete, Jerry! Fala, Jerry! Ó, o Jerry com a gente aí, nome bonito, né, Gibalina? A Gibalina adorou esse nome, Jerry. Ó, pessoal, o que acontece? Voltando nas aulas sobre fenômenos. Até cuspi. Você viu cuspiu? Houve um lançamento aqui de cuspe. Fenômenos ondulatórios. Porque a aula de hoje vamos falar sobre isso. Sobre as ondas eletromagnéticas, em foco as ondas de rádio. Giba, ondas de rádio? Vamos falar um pouco das ondas de rádio, um pouco da história, um pouco do rádio, a questão das equações de Maxwell, principalmente as equações de onda, beleza? Então vem comigo na tela aqui, ó. Fala pra vocês aí, ó. Qual que é o nome do componente? Fenômenos ondulatórios. Não pode esquecer do nome do componente, tá? Então não pode esquecer isso aí, porque é importante, você tem que saber. Fenômenos ondulatórios, nome do componente, tá aí. Qual é o aprofundamento que você se inscreveu? Cultura do solo, do campo à cidade. Qual é a unidade curricular? Ação humana e suas consequências. Qual é o componente? Está aqui embaixo. Beleza? Ó, vamos lembrar, pessoal, que o ano que vem a unidade curricular vai mudar, tá? Hoje estamos trabalhando com a unidade curricular 2. No ano que vem vai ter a unidade curricular 3 e a unidade curricular 4 no primeiro semestre. E no segundo semestre vai ter a unidade curricular 5 e unidade curricular 6 para fechar o ano de 2023. Beleza? Esse aqui pro pessoal, ó, pro pessoal lá do terceiro ano do ensino médio, praticamente o conteúdo do terceiro ano, da terceira série do ensino médio, vai ter aí mais conteúdos de aprofundamentos curriculares do novo ensino médio. Certinho? Vamos lá então, Gibalina, não pode aqui, atividade 4, de Hertz ao rádio, Hertz, né? Unidade de frequência, o que é o Hertz? O que tem a ver o Hertz? Vamos falar sobre o Hertz hoje. E o rádio? O que tem a ver com rádio e com Hertz, certo? Vamos falar também a relação dos dois. Conhecer as ondas de rádio e sua importância para as telecomunicações. E isso é importante nós estudando saber, né? Qual que é a importância de uma onda eletromagnética nas telecomunicações hoje, quando a gente fala hoje de mídia, de telefone celular, de telefone, de streamings e assim por diante, ou também na questão da interação com o mundo, né? Através das ondas eletromagnéticas, né, Gibalina? Olha que sorriso bonito dela. Isso que é um sorriso bonito. Ela tá alegre, porque é sexta-feira e também tem um feriado prolongado, Gibalina. Eu sei que você tá aí, né? Ela falou, quando sair daqui, ela vai viajar direto. Ela vai falar, ó, Giba, quando eu sair daqui, eu já vou viajar, já comprei a passagem, né, no caso, e aqui tá esperando só acabar a aula para ela viajar. Calma, acabar, calma aí. Ó, não esquecendo de falar isso pro nosso estudante, anotar, né, Gibalina? A gente vai fazer, anotem a data, o título, né, o nome do componente, o nome do aprofundamento. Façam anotações, tirem as dúvidas, revisem os conteúdos, porque são os conteúdos do novo ensino médio, especificamente porque o Centro de Mídia de São Paulo praticamente produziu todo o material que vocês estão vendo hoje sobre aprofundamentos curriculares, itinerários formativos, na parte de aprofundamentos curriculares. Todo o material é produzido pela gente, pelo Centro de Mídias. Todo o material que está aí na rede, no repositório para vocês aí, para os professores, para os estudantes, é exclusivamente do Centro de Mídias de São Paulo. Material exclusivo de vocês, de todo mundo aí, para a gente trabalhar os conhecimentos desse novo currículo aí. Certo? Vamos falar aqui, antes de falar sobre a matéria, o conteúdo, vamos falar dessa frase de reflexão. Olha aí, ó, do George R. Pierce. Qualquer um que sinta inclinações por algo além do estritamente prático, vale a pena tentar compreender as equações de Maxwell, simplesmente para o bem da sua alma. Olha que reflexão que ele fez aí com relação às equações de Maxwell, né? Ele praticamente falou assim, ó, se você quer aprender algo realmente prático,
Estuda as equações de Maxwell, você vai entender, né, realmente como que é a interação do nosso mundo com as ondas eletromagnéticas. O Maxwell, ele praticamente falou sobre isso e as equações deles é a base de todo eletromagnetismo, fundamental aí para tudo que a gente fala hoje de telecomunicação, imagem, assim por diante, tá? E assim por diante. Aí, ó. Então, uma belíssima frase aí, uma reflexão sobre o Maxwell. Maxwell, esse que vamos falar quem é. Quem é o Maxwell, né, o Gibalina? A Gibalina está perguntando, meu Deus do céu, você está falando de Maxwell? Quem é o Maxwell? Qual a importância dele? Quem foi, né, o grande cientista aí, o Maxwell? Vamos falar sobre ele hoje. Retomando o espectro eletromagnético, é sempre bom os nossos estudantes, né, estarem por dentro desse tipo de conhecimento, que é quando você junta todas as ondas eletromagnéticas no sistema, você monta um espectro eletromagnético, onde você vai interpretando cada faixa desse espectro, do ponto de vista, né, qual que é no ponto de vista do macro, onde é a interação maior dessas ondas. Tá vendo aqui, ó, desde celular, rádio, no caso do controle remoto, a visão, né, a interação da gente com a visão, até aí no caso as ondas ultravioleta, onda raio-x, ultravioleta e ondas de gama, né, raios gama aqui, ó, tá? Os raios gama, infravermelho, micro-ondas e raios, onda de rádio, tá bom? Então o que acontece? É bom os nossos alunos saber interpretar esse espectro e saber qual é a faixa que eu estou trabalhando, né? Qual é o comprimento de onda, qual é a frequência. Isso é importante para o nosso estudante estar por dentro do assunto, porque esse ano já tem o Enem. Tá chegando, domingo agora já é a primeira fase do Enem, dia 13 e dia 20, né? São 2 dias de prova, domingo agora e dia 20. E aí uma boa questão que já tem a questão do Enem USP, né? A USP acabou de divulgar que vai usar o Enem como a primeira fase, praticamente, de vários vestibulares, hein? Então, Gibalina, uma boa questão para os estudantes aí do ensino médio, porque ele vai prestar o Enem, depende da nota do Enem, e já entra direto para o curso que ele quer. Olha que legal, muito bacana essa iniciativa aí de fazer o Enem como uma prova única, né? Para você entrar na Universidade de São Paulo. Cai no Enem isso aqui? Cai no Enem? Despenca no Enem. Vai cair esse ano isso aqui? Vai. Se o estudante do segundo ano do ensino médio for prestar o Enem esse ano, ele vai se deparar com ondas eletromagnéticas. Gibalina, não tem jeito. Algo sobre a relação das ondas vai cair para eles esse ano. Vamos lá, vamos falar dele aqui, ó. James Clerk Maxwell. Quem foi esse grande cientista? Maxwell nasceu em 3 de junho de 1831 em Edimburgo, na Escócia. Seu pai, né, que era advogado, sua família deixou a cidade logo após o seu nascimento. Maxwell editou o seu primeiro livro científico definido em órbitas curvas elípticas, né, com 15 anos de idade, Gibalina. Gibalina, com 15 anos de idade, eu não lembro o que eu estava fazendo com 15 anos de idade. Mas o cara já estava fazendo ali um trabalhinho simples ali, né? 15 anos de idade, já publicou ali um livro científico, olha que legal, chamado Curvas Elípticas. Que bacana, né? No caso, eu estava jogando bolinha, empinando pipa e brincando no meio da rua. E o cara estava publicando aqui, certo? O trabalho foi publicado na Royal Society, Edimburgo. Em 1847, ele foi admitido na Universidade de Edimburgo, onde permaneceu por 3 anos. Também estudou matemática na Trinity College de Cambridge, mesmo lugar onde estava aí o Isaac Newton, né? Estudou o Isaac Newton, certo? Então, olha a importância desse grande cientista aí com relação aos conhecimentos científicos, principalmente as ondas eletromagnéticas. E aí tem as equações, né? No caso, aqui não é bem as equações de Maxwell, né? Na verdade, aqui eu coloquei as equações de onda, né? No caso, mas existe também, se você quiser pesquisar quais são as equações de Maxwell, porque você mostrar, né, Gibalina? Você mostrar as equações de Maxwell aqui e não mostrar algo mais prático, só falando, não é muito interessante, né, para os estudantes só saber as equações diferencial, a integral e assim por diante. Mas saber que uma onda, toda onda tem uma equação de onda, né? E aqui, ó, como a luz é uma onda eletromagnética, foi o Maxwell que chegou nessa conclusão. Então, nesse caso, a luz é uma onda e ela se comporta como onda. Então, aí, no caso, tem a equaçãozinha que calcula a velocidade da luz a partir desses conceitos, né? No caso, trabalhado por Maxwell, né? Ó, aqui, vamos lembrar, estudante, que a onda eletromagnética ela é formada por 2 campos, um campo magnético e um campo elétrico. Então, aqui você tem a equação de onda para o campo magnético,
tá? E uma equação de onda para o campo elétrico, tá? Vamos lembrar que a onda eletromagnética é formada por oscilações de campos elétrico e magnético no espaço, onde essa onda se propaga no vácuo com a velocidade da luz, que é essa aqui, tá? Ó. Beleza? Como que você chegou nesse valor? Através dessa equaçãozinha aqui, você chega no valor que a gente trabalha hoje com o nosso estudante. Ou também, pensando bem, o valor muito mais falado é 300 mil km por segundo. 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. Essa é a velocidade da luz no vácuo, tá? Ou 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Esse mizinho aqui que está aqui embaixo é a permeabilidade magnética no vácuo. E o epsilon, né? É a permissividade elétrica no vácuo. Tá aí, os valores constantes, né? Se você botar esses dois valores aqui e dividir, vai chegar nisso aqui, ó. Vai chegar nesse valor, esse valor aí que eu coloquei para vocês, que é a velocidade da luz aí no vácuo, tem esse valor constante no vácuo. Não pode esquecer isso, estudante. Esse valor é constante no vácuo, tá? Se a luz muda de meio, você tem uma alteração da sua velocidade naquele meio. Ó, pessoal, o que acontece? Ah, certinho, já falamos da equação de onda, né? Aqui no ponto de vista, como é que essas ondas se propagam, a equação de onda para cada relação. E vamos falar dele do Hertz, né? Por que fala do Hertz, né, Gibalina? A Gibalina fala assim, Giba, você fala assim, a frequência é 100 Hertz, é gigahertz, é megahertz. Por que megahertz? O que tem a ver o Hertz? Tem a ver com esse cidadão aqui, né? O Heinrich Rudolf Hertz. Foi um físico alemão. Hertz demonstrou que a existência de radiação eletromagnética, criando aparelhos emissores e detectores dessas ondas de rádio. Então ele criou um aparelho que detecta essas ondas e praticamente cria essas ondas, né? E aí, em homenagem à questão da frequência, e aí em homenagem a ele botou a unidade de frequência como Hertz. Isso, homenagem à unidade de frequência no sistema internacional, a unidade é denominada do Hertz, tá? Então quando você vê o Hertz, tem a ver homenagem a esse grande físico aqui alemão que desenvolveu toda uma aparelhagem para você detectar as ondas, né, de rádio e assim por diante. Então é bom, né, Gibalina, saber, nosso estudante saber da onde vem os conhecimentos. Por que Hertz? Em homenagem ao grande cientista aí, físico alemão aí, sobre isso. Mais um pouco de história. Hertz montou um equipamento, olha que legal, ó. Ele montou um equipamento para gerar ondas magnéticas e o outro para capturá-las. Olha que legal, vamos entender como é que ele fez isso, né? Como é que ele chegou a fazer um equipamento? Aí, em 1888, publicou os seus resultados sobre como produzir essas ondas. Fui lá. Vamos lembrar, né, Gibaia? Tudo na ciência é publicação. Eu desenvolvi uma nova técnica, um novo método, um aparelho para detectar. Você publica isso na ciência para as pessoas, para a comunidade saber o que você está fazendo com relação aos conhecimentos científicos. Aí, ó, a ideia da transmissão digital sem fio surgiu quando o jovem Guglielmo Marconi, aos 14 anos, leu a obra de... eu vou ler a obra de Hertz e decidiu, em seu equipamento, transmitir código Morse no espaço. E aí, ó, aqui tem um aparelhinho, né, que fala sobre a questão do código Morse, e aqui tem um aparelhinho que fala como começou a questão, né? Isso aqui é um pré-telefone, praticamente, né? Aí, ó. E aí ele leu a obra de Hertz e criou um equipamento aí para transmitir código Morse no espaço. Olha que legal, né? E com 14 anos ele desenvolveu esse equipamento. Tem mais. Aí o que acontece? Marconi produziu equipamentos Hertz em casa. E ao começar a experimentar, gradualmente aumentou a distância que conseguia transmitir sinais para o canal. Até conseguiu transmitir sinais para o canal da Mancha. Olha que legal. Foi aumentando a distância. E aqui mostra, né, aqui uma antena emitindo ondas, né? Aí a parte de ionosfera que reflete essas ondas e atinge uma antena receptora. E aí você tem um sinal aqui sendo recebido. Em 12 de dezembro de 1901, ocorreu a primeira transmissão, a primeira transmissão transatlântica, quando Marconi recebeu 3 sinais separados que formavam a letra S em código Morse. Olha lá, ó, que legal. Isso é história. Como que desenvolveu, né, o código Morse, aqui no caso? Como que desenvolveu a questão da transmissão das ondas? E aí ele recebeu a letra S em código Morse. Em 1902, os físicos Oliver Herbst e Arthur Kennedy explicaram como que as ondas magnéticas poderiam ser
refletidas e assim chegar ao Canadá. E é isso aqui, ó, explicar isso aqui, ó, através da atmosfera. Como aconteceu isso? Como que uma onda pode chegar, ser produzida num lugar e ser recebida em outro local, né, Gibalina? Isso é interessante saber, né? Isso aí, Gibalina, foi um grande passo para as telecomunicações. Que quando você vê aqui algo que está acontecendo no Japão, né, outro lado do mundo, tem a ver com isso, né? A onda é produzida, algo recebe essa onda, a onda ela é recebida, ela é detectada, e aí você tem o sinal que vai transmitido aí através da atmosfera. Ó, tá aí, ó. Como que a transmissão de... Aí você pode fazer o quê? A transmissão de onda de rádio, e você pode fazer uma tabelinha, né, uma tabelinha mostrando, ó, de 300 Hz a 3.000 Hz, o nome técnico é ELF, que é ondas extremamente longas, tá? Aí qual que é a utilização dessas ondas? Comunicação para submarinos, escavação de minas, assim por diante. Então, quando você quer fazer esse tipo de utilização, qual a faixa de frequência que você vai usar? De 300 Hz a 3.000 Hz. Está aqui a faixa de frequência. Tá? Agora, se você vai na casa dos 1.000, 3 kHz a 30 kHz, que no caso é 30.000 kHz, que é o VLF, o nome técnico, onda de muito longa, e aí também você pode usar também idem, né? Comunicação, submarino, escavação e assim por diante. 30.000 a 300.000 Hz, aí já é ondas mais longas ainda, né? Auxílio na navegação aérea, serviços marinhos, radiodifusão local. Tanto nessa parte, como também aqui, ó, os dois, idem, tá? Ondas médias, também idem. Agora, aí eu vou aumentando a frequência. Estou aqui na base do 1.000. 3.000 MHz, né? 3.000 Hz, né? Aqui 3 milhões de Hz, né? Aqui é 1.000, aqui é milhões. 3 milhões de Hz a 30 milhões de Hz, aí ondas tropicais ou curtas, radiodifusão local, distante, serviços marítimos, estações costeiras. Tá na casa aí dos 300.000, né? Que é 30 vezes 10, aqui é elevado a 6. Aqui é 1.000, aqui é elevado a 6, tá? Ó, vamos lembrar que o K é a base 10 ao cubo, aqui no caso, e o M para a base 10 a sexta, certo? Milhões. Aí, então aqui, ó, 30 milhões a 300 milhões, frequência muito mais elevada. Aí, transmissão de TV, sistema de comerciais particulares, comunicação a serviço de segurança pública, polícia, bombeiro, usa nessa faixa de frequência, tá? No caso. E aí, quando você aumenta mais nessa faixa aí. Então, né, Gibalina, o que é interessante o nosso estudante saber com relação a essa tabela? Cada faixa de frequência é utilizada em determinado local que é mais especial para você fazer a comunicação. Beleza? Então isso aí é tabelado, essas frequências. Ah, eu quero usar uma onda de rádio para fazer tal questão. Aí você vai ter que usar uma frequência menor, uma maior e assim por diante. Olha que legal, Gibalina, entender essa tabelinha aí. Transmissão de onda de rádio. Em 1920 desenvolveu-se um equipamento chamado ionossonda, capaz de enviar ondas de rádio verticalmente para o alto, a fim de detectar a altura em que ocorre a reflexão de acordo com a frequência das ondas de rádio. Então, você inventou um equipamento que vai emitir essa onda de rádio para vertical, né? Então, aqui tem o equipamento, aqui tem um sisteminha. Então, ele vai emitir ondas, né? Ele vai emitir ondas aqui, ó, certo? Na vertical, essas ondas vai bater aqui em um local e vai refletir, certo? Vai refletir. E aí, o tempo de detecção e o tempo de emissão vai dar um certo intervalo de tempo, ΔT. Aí, se eu tenho o tempo que levou, se eu tenho a velocidade da luz, eu sei qual que é a altura, eu sei qual que é a distância que essas ondas chegou, ou a altura que está aqui. Então, olha que legal isso aqui, ó, um ionograma. Ó, altura em quilômetros, Gibalina. Altura em quilômetro. Então, ó, 400 quilômetros, 300, 200, 100 quilômetros, até aí no caso, e aí até zero. E aqui tem a altura, aqui tem a frequência. 1 em que? Em megahertz, tá? 2 megahertz, 3 megahertz, 4 megahertz, 5, 6, 7. Então, quanto maior a frequência, vem lá, ó. Qual o máximo que subiu aqui, ó? A segunda altura tá aqui, ó. Mais ou menos aqui é quase aí 300, né? 300 km de altura. Foi uma onda ali de mais ou menos 7 MHz, né? Quase aí 7 ou 8, né? De brincar aqui. Mais ou menos quase 8 MHz, tá? Então, ó, uma de 200 tá aqui.
Ó, a primeira altura de reflexão está aqui, ó. Primeira altura de reflexão em 150 MHz aproximadamente, em 5 até 6, 5.5 MHz de frequência, e uma altura de 200, quase aí de 150 km, tá? No caso. E aí você tem uma tabelinha que mostra, né, a reflexão dessas ondas na atmosfera. E aí eu sei qual é a altura que essa onda atingiu, né? No caso, eu sei a altura que está para essa onda ser, para ocorrer a reflexão dessa onda. Então eu tenho um equipamento montado chamado ionossonda, olha que legal de balé, ionossonda, que faz essa medição aí. Aí você monta um gráfico, uma tabela para você ir trabalhando com essas ondas assim por diante. Certo, Gibalina? Legal? Bacana? Isso aí. Certinho, Gibalina. Rádios AM, FM, todo mundo já falou, né? A rádio AM, FM, né? Todo mundo que usa a rádio hoje, a gente sabe que é a rádio FM, tem um sinal melhor, né? Mais limpo, melhor que a rádio AM. Por quê? Tem a ver com isso aqui, ó. Tá? O rádio foi inventado quando? 2 décadas após a invenção das ondas eletromagnéticas. Então, depois que você já tinha trabalhado com a questão das ondas, o rádio foi inventado depois. Para ter um rádio, ele deve saber, para converter, ele deve saber converter o som em variações de campo eletromagnético no espaço. É isso que faz o rádio. A onda de rádio, seja AM, FM, amplitude modulada e frequência modulada, carrega onda e é, portanto, chamada de onda portadora. A onda de rádio tem sua amplitude modulada pela onda sonora, que aí você pega essa onda e transforma em som, tá? Tá vendo aqui, ó? Sinal sem nada. Aí você modula aqui, ó, no AM e no FM. Pessoal, presta atenção que no FM, lá, ó, energia maior dessa onda, né? Ó, maior frequência, menor comprimento de onda. E aqui mostra como que é modulado, né? Como é controlado isso. Ó, o sinal aqui, né? Frequência modulada, aqui o sinal de frequência. E assim como você modula essa onda, aqui está a amplitude em função aqui do tempo, tá? E você vê como que essa onda é modulada, como que ela é trabalhada para você produzir o quê? O rádio pega essa onda, modula ela através de onda sonora. E você ouve o que a pessoa está falando através dessa modulação dessa onda eletromagnética, tá? Ó, o sinal, amplitude modulada, frequência modulada. Certo, meu Gibalina? Aí que vem a questão da frequência, né? FM, frequência modulada. AM, amplitude é modulada. Está modulando a amplitude. Na FM, Gibalina, eu estou modulando quem? A frequência. Beleza? Isso que é bacana aí apontar, essa questão da diferença da AM e da FM. Quanto mais energia ali, no caso, melhor aí no sistema. Ó! Proposta de atividade para o estudante Gibalina! Quais galáxias emitem onda de rádio? Olha aí, ó. Essa eu quero ver, Gibalina. Vamos ver se o nosso estudante pesquisar isso, né? Será, Gibalina, que existem galáxias que emitem na faixa da onda de rádio? A gente já sabe que tem galáxias que emitem no calor, né? No infravermelho. Calor, tá? Tem galáxias que emitem também no ultravioleta, certo? Ultravioleta também, beleza? Mas a pergunta é, tem galáxias que emitem na faixa das ondas de rádio? Né? Ondas de rádio? Então é isso aí que nossos estudantes vão pesquisar isso e vão tentar entender como que acontece essa questão, como que essas galáxias emitem em onda de rádio. Aí a Gilberto perguntou, então quer dizer que tem uma área do conhecimento da astronomia chamada radioastronomia? Tem os radiostelescópios. E vou até colocar aqui, que eu quero que o estudante também pesquise sobre a questão disso aqui, ó. O que é um radiotelescópio, né? Radiotelescópio. Qual que é a importância, né? No caso de você ter esse tipo de equipamento para você. O que ele faz, esse radiotelescópio? Ele detecta a onda de rádio, né? Vindo do espaço. Então você já viu aí vários radiotelescópios espalhados pelo mundo. Já viu? Um lugar que tem um deserto, tem várias antenas. Nesse formato aqui, ó. São antenas que tem o formato de uma parabólico, né? Assim. Certo? Ó. Então tem várias antenas espalhadas, né? Apontadas para o espaço. Para o espaço, né? E assim por diante. E aí, no caso, qual que é a função das antenas? É captarem onda de rádio que vem do quê? Do espaço. E aí, através dessa captação, você tenta entender da onde vem, qual é a fonte que está emitindo essa onda de rádio. Então, todo dia tem falando aí, ó,
radiotelescópio captou uma onda de rádio em tal lugar. Nova onda de rádio é captada pelo radiotelescópio ALMA, né? Assim por diante. E aí, qual que é o papel do pesquisador, dos astrônomos? É saber de onde vem, qual é a fonte que emitiu isso. Porque uma das questões que estão procurando, será que se existissem outras civilizações que produzissem também ondas de rádio e emitisse para o espaço e chegasse até a gente, será que não tem uma comunicação aí? Pode ter ouvido uma comunicação via onda de rádio? É uma pergunta que os caras estão perguntando também. Tem uma questão também de você procurar sistemas que produzem onda de rádio no espaço, né, Gibalina? Olha, ficou até emocionado aqui, Gibalina. Nossa, calma aí, não vai chorar não. As coisas acontecem no espaço. Você pode tentar discutir isso, né? Será que uma civilização altamente, né, tecnológica também produzindo onda de rádio e pode chegar até a gente e ser detectado essa onda? E é uma questão que todo mundo... Toda vez que chega uma onda de rádio na Terra, vem a questão. Da onde vem essa onda de rádio? E aí acaba vindo, pode ser galáxia, pode ser outro sistema que está emitindo essa onda, né? No caso. Sérgio Balina, vamos fazer qual que é a nossa aula agora aí? Revisão! É a nossa revisão. O que a gente falou hoje para os nossos estudantes, que está acabando, hein? Atividade 4, desse aprofundamento com vocês, a componente fenômenos ondulatórios. Estamos falando hoje sobre de Hertz ao rádio. Pessoal, eu falei aqui no caso do Maxwell, né? Quem foi Maxwell, a importância dele na questão, né, do conhecimento das ondas eletromagnéticas, as ondas de equação de onda, tanto no ponto de vista do campo magnético como do campo elétrico, tá? Eu não falei das equações de Maxwell aqui, não está apontando as equações de Maxwell, mas sim as ondas as equações de onda, tá? No caso, mas se você quiser conhecer as equações de Maxwell, pode lá pesquisar lá quais são essas equações. Pesquise lá, tá bom? Quem mais que eu falei nessa aula, Gibalina? Quem mais? Dele, né? Do grande Hertz. Então, quando, Gibalina, você ouvir a palavra megahertz, gigahertz, em homenagem ao grande, né, cientista físico alemão aí, tá? Que demonstrou a existência da radiação, criando aparelhos de emissão e detecção de onda de rádio. O que mais? Um pouco de história, como que foi a transmissão de onda, né, através das ondas eletromagnéticas no espaço. Aí, a questão da comunicação via ondas de rádio, até no Canal da Mancha, no Transatlântico, né? E aí tem os físicos aí trabalhando com isso, tá? A tabelinha das frequências com relação à utilização. A transmissão, né? Aí tem um ionossonda, aí um aparelho criado para você medir a altura com que essa onda reflete, né, na atmosfera. Rádios AM, FM, o rádio quando foi inventado. O que seria uma onda AM? O que seria uma onda FM? Importante o nosso estudante saber, né? A diferença de um para outra, né, Gibalina? Proposta de atividade aí para vocês pesquisarem sobre radiotelescópio, né? Qual que são se existe galáxia que emite onda de rádio, quais são elas, tá? E assim por diante. Certo, Gibalina? Beleza? Então, proposta de atividade para o nosso estudante. Pessoal, façam as tarefas, as atividades aí para vocês. Né? Não esqueçam, anotem tudo, tirem as dúvidas com os professores, com os colegas. Pesquisem mais em fontes confiáveis, universidades, revistas científicas, né? Assim por diante. Certo? Gibalina, fechamos aí? Fechamos a aula de hoje. Sexta-feira, já tá aí, o pessoal tá vibrando pro feriado, praticamente, a já tá pronto aqui pra ir, né? Pra viajar. Um chapeuzinho, a roupa certinha pra ela aí. Pessoal, até a próxima com o quê? Forró! Chama de forró! Segura!